O encontro das almas gêmeas. Shalom, shalom, eu sou a Marachayá, estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos estudar o encontro das almas gêmeas. Estamos próximo à festa de Tu B'Av. Tu B'Av, quando escrevemos esta palavra, esta frase, temos então Tet Vav, que é 15, né? B'Av, que é de Av, ou seja, o dia 15 do mês de Av, que está ligado a uma reverberação espiritual de uma energia de amor, o amor verdadeiro, aquele amor do Eterno para com as almas dos homens, o espírito do amor verdadeiro, da conexão de almas. Porque qual é o par de almas gêmeas mais verdadeiro, no sentido de que dali foi gerado, né, uma origem mais primordial? É o Ruach HaKadosh, o Ruach do Eterno, e as almas dos homens. Por quê? Porque nós fomos gerados, as nossas almas foram geradas diretamente do Ruach do Eterno. Um pedacinho da alma de Deus está dentro de nós. Então, primeiro de tudo, temos que levar em consideração que é um dia de encontro de almas, não apenas as almas dos homens, mas também a alma maravilhosa, grandiosa, inicial, primordial do ser que criou todas as coisas, com a criatura, Baruch Hashem. Existe um conceito de que a união, ela traz proteção. Por exemplo, se existe um grupo de pessoas malvadas, com ações e intenções para o mal, mesmo que eles praticam essas ações que estão sendo vistas como negativas, essas pessoas elas vão receber do universo, da energia primordial, uma proteção, por conta da união daquele grupo. A gente sabe que em uma hora ou outra vai acontecer desavença entre eles, porque eles buscam o mal. E quem busca o mal, atrai o mal. De alguma forma, vai acontecer uma separação, uma dissensão, uma desconexão, uma desunião entre eles. E eles, então, passarão a receber os decretos negativos que eles mesmo criaram para eles mesmos com as suas ações, né? Mas o conceito de que a união traz proteção, isso é verdadeiro. Então, com isso, para introduzir na realidade espiritual e material, ali em Biná, quando o Eterno forma do barro, do Afar, né, o homem do pó da terra, ele, para introduzir a alma naquele corpo que ele criou, ele trouxe a alma de uma forma unida. Como assim? O Adam Rishon, a gente não tem que pensar nele como um homem, né? O Eterno criou um homem, um corpo masculino, e depois ele fez aquele homem dormir e retirou uma parte daquele homem, que ali no texto em português está como costela, e dali daquele pedaço de osso daquele homem ele formou uma mulher. Não é assim. Na verdade, o Eterno ele criou um ser composto. Assim como nós vimos que para funcionar neste mundo físico a energia elétrica, temos que ter um fio negativo, outro positivo. Na conexão do espírito primordial do Criador com o vaso criado, a criatura, precisava ter algo que fosse oposto, no sentido de o Criador, ele é tudo, uma composição simples de tudo. Já a criatura, ela é uma composição composta. Ela tem partes de si mesma, em si mesma. Ela pode ser dividida. O Criador, ele não pode ser dividido. Para que ele, dele mesmo, fizesse surgir o vaso, ele precisou se ocultar gradativamente. Ele teve uma ocultação. Tanto que é dito que se ele se mostrar para a criatura desaparece. Por quê? Porque, na verdade, só existe ele. Porque ele não pode ser dividido. Exatamente por isso. Então, se o Eterno não pode ser dividido e tudo foi gerado dele, se ele se revelar de uma forma plena, tudo desaparece. Não é isso? Então,
O Eterno, ele traz o homem de uma forma unida, mas uma união composta. Então veio homem e mulher. O homem estava de costas para a mulher. Por que de costas? Porque a união através das costas ia gerar esta proteção que eu citei que a união traz. Quando a gente está de frente a alguém, a gente está iluminando no sentido de passando o que queremos para aquela pessoa de uma forma melhor, de uma forma mais completa. Quando estamos de costa, é como se a nossa escuridão estivesse mostrando, ou seja, as clipot, elas se unem melhor com as nossas costas do que com nossa face. Nisso o Eterno cola Adam e Havá costas a costas para proteger eles das clipot. Porque naquele mundo que eles seriam inseridos, ali já havia o bem e o mal. O bem no sentido de estar separado literalmente do mal. A gente vê que aparece a serpente fora deles. Após a ingestão do fruto, então eles já não ficam mais naquele mundo, porque naquele mundo existe uma separação entre o bem e o mal. O bem e o mal está claro quem é e qual a ação de cada um. Quando come do fruto, aquilo passa a ser intrínseco, ou seja, depois da queda, o homem tem o bem e o mal no DNA. Já é algo que vai fazer parte desta composição da criatura. Nisso a gente vê que a criatura, cada vez mais, ele vai se mostrar partes, pedaços, e totalmente oposto ao seu Criador, que não se divide. Baruch Hashem. O rei Shlomo Hamelech, ele disse o seguinte em Kohelet. Kohelet é o livro de Eclesiastes: não há nada novo embaixo do sol. Porém, acima do sol, que para nós é ficado como Zeirampim, que é Resdvurat, Feret, Netzach, Hod, Yesod, acima destes mundos do meio, existe sim algo diferente, uma realidade diferente, que é esta que eu estou dizendo para vocês. Uma realidade onde as almas, elas estão coladas umas nas outras. O masculino e o feminino é uma parte, são duas partes de um só corpo, de uma só alma, como Adam Arishon era. Adam era Adam e Hava. Não era só o homem, era o homem e a mulher. Vamos ler uns trechos do Zohar, da Parashat Lech Lechá, a partir do capítulo 346, e vamos estudar um pouquinho sobre essas questões. Aí diz assim no Zohar: vem e veja, em todas aquelas imagens das almas do mundo, todas elas vêm diante dele em pares. Esse dele, ele está se referindo ao Eterno. Mais tarde, quando chegamos a este mundo, e ele, o Eterno, é quem une os casais. Rabi Yitzhak disse: o santo bendito seja, ele combina com os dois e diz: a filha do fulano para o filho do fulano. Rabi Yossei disse: o que é isso que está escrito em Kohelet? Não há nada novo sob o sol. Rabi Yehudá disse: sobre o sol está escrito, mas acima muda. Rabi Yossi disse: o que é esta proclamação de Rabi Hitzia, dizendo: naquela hora, quando a pessoa é tirada para o mundo, sua parceira já é convidada para ele? Rabi Abba disse: abençoados são os justos, cujas almas são adornadas diante do Santo Rei, antes de virem a este mundo. Assim ouvimos nesta hora: o santo bendito seja, ele traz as almas ao mundo, todos aqueles espíritos e almas, todos são inclusos de masculino e feminino, unidos juntos, e são entregues nas mãos do mensageiro, que é designado sobre as gestações dos filhos dos homens, e seu nome é Laila. E na hora em que descem e são entregues em suas mãos, são separados, às vezes um é colocado antes do outro, e ele os faz descer no corpo dos humanos. Então, vemos aqui nesse trecho do Zohar que somos uma só alma dividida em dois corpos. Para podermos encontrar a nossa alma gêmea, primeiro a gente precisa encontrar a nossa alma que está dentro de nosso corpo. Como assim? Nós temos que remover as cascas de negatividade e deixar a luz da nossa alma brilhar. Porque a essência da nossa alma é a luz divina que nós temos.
Mas muitas vezes, e infelizmente, né, existe uma desconexão das pessoas consigo mesmas. Elas não sabem quem são, elas não conseguem conectar com sua própria alma. E isso afasta a possibilidade das pessoas encontrarem suas almas gêmeas. Por quê? Porque não existe nem o conhecimento de quem elas mesmas são, não conseguiram se encontrar, não conseguiram se compreender, nem de se entender. Como que vão conseguir perceber o outro, não é verdade? Vamos continuar aqui a leitura do Zohar. E quando chega o momento do casamento, o santo bendito seja, é aquele que conhece esses espíritos e almas e os une como antes e declara a respeito deles. E quando se unem, se tornam um só corpo e uma só alma única, direita e esquerda, por assim dizer. E aquele momento em diante, não há mais nada novo debaixo do sol. E se você disser, vimos que não há casamento que não seja baseado nos costumes e nas ações das pessoas, isso certamente é verdade. Se uma pessoa é justa e suas ações são boas, ela é digna de se reunir com o seu mesmo, assim como quando deixou os mundos superiores. Né? Então, por que temos que passar por essa desunião quando chegamos neste mundo? Né? Porque os sábios também vão dizer aqui adiante nesse trecho do Zohar que é tão difícil para uma pessoa encontrar sua alma gêmea quanto foi difícil para o Eterno abrir o mar vermelho, o Yam Suf. Mas para Deus não há nada impossível. Né? Então, o que quer dizer isso? Essa questão de ser difícil o Eterno fazer encontrar as almas gêmeas da mesma forma que é difícil abrir o mar. Porque vamos compreender uma questão muito importante, a questão do pão da vergonha. Quando a gente recebe neste mundo algo muito grande, muito importante, sem ter mérito para isso, isso vai trazer uma lembrança que está intrínseca dentro da nossa alma. Sabe qual é essa lembrança? A lembrança do pão da vergonha, aquilo que fez romper os vasos no início. Então, por isso que o Eterno ele coloca essa questão para que os sábios nos digam que não é simples assim encontrar a alma gêmea, porque quando a gente recebe algo de mão beijada, algo muito importante, aquilo vai fazer um mal para a gente, vai trazer um dano para a nossa alma. Ao invés de trazer um bem, um benefício, vai trazer um dano. Geralmente acontece pessoas que ganham na loteria, por exemplo, elas não são todas, mas 90% delas causam a si mesmo até o suicídio de suas vidas. Tiram suas próprias vidas, destroem seus casamentos antes disso, destroem e entram em dívidas, esbanjam o dinheiro, estraga tudo e com pouco tempo estão na miséria ou mortos. Não é assim? Por quê? Porque encontraram algo de muito valor, muito grande, sem ter mérito para isso. Então, cada um de nós, para ter sua alma gêmea e encontrá-la com, vamos colocar assim, de frente a frente e estar próximos dela e fazermos a união como casamento, a gente precisa de ter mérito para isso, né? Precisamos trabalhar em prol de receber a nossa alma gêmea. E qual é o trabalho de, como eu falei antes, precisa descascar o nosso próprio corpo, no sentido de arrancar as clipões e conseguir enxergar a luz dentro de nós mesmos. Isso vai fazer o trabalho de atração, né? Atrair o outro que é parte de nós. Muitas vezes a gente, quando ainda não está com a alma gêmea, a gente se sente que eu mesmo antes de encontrar meu marido, eu acredito que é a minha alma gêmea, eu era uma pessoa muito infeliz, eu me sentia vazia, eu me sentia em falta o tempo todo, como se eu tivesse uma solidão profunda, mesmo que eu estivesse em um outro relacionamento, eu não me sentia completa, eu não me sentia feliz, eu não me sentia, como posso dizer, plena, no sentido de alma mesmo. Para mim, eu estava pela metade no mundo, ou menos ainda. Né? Um sentimento de vazio, de tristeza, de depressão, tudo isso era por conta de que eu não tinha encontrado ainda essa parte que fez o preenchimento do meu vaso. Né? A gente precisa desse preenchimento original
que é o companheiro ou a companheira espiritual que nasceu com a gente no mundo espiritual, né? Que esse encontro dessas partes das nossas almas vai facilitar o tikkun e a correção de nossa alma. Por quê? Porque a tua correção está ligada à correção da tua alma gêmea. Porque vocês são a mesma pessoa. Eu descobri meu marido e minha alma gêmea por conta disso, porque a vivência dele, das lutas dele, do desenvolver da vida dele, é a mesma caminhada que eu. Ou seja, ele é eu sou ele. Entende? Então, claro que tem muitas questões que é intrínseco da parte da alma que está nele, tem questões que é intrínseco da parte da alma que está em mim. Por quê? Porque dentro de mim ainda tem um pedacinho do masculino e dentro dele também tem um pedacinho de feminino. Não é que separou totalmente o masculino do feminino, não. Ele ainda vem com um pedacinho de mim, por isso que tem a atração, né? Porque para que aconteça a atração dos dois, é necessário ter a semelhança de forma. A gente já estudou sobre isso. É necessário que exista essa semelhança de forma. Por exemplo, se ele gostasse de muita festa, muita bagunça, sair por aí todo dia de noite, viajar e correr para lá, correr para cá, provavelmente nós não seríamos alma gêmea, porque isso não é o meu desejo, eu não tenho isso dentro de mim. Então, nós temos que ter, claro, é óbvio que ele tem o que me completa, mas ele também tem que ter aquilo que é idêntico a mim, porque essa identidade original dos dois é que vai atrair os dois, né? Lembrando de que muitas pessoas podem estar ouvindo esse vídeo, assistindo, e falar assim, mas eu não estou casado com a minha alma gêmea e eu não tenho interesse de casar com a alma gêmea, eu não tenho interesse de se casar. Entenda, a sua alma gêmea, a minha alma gêmea primordial, não é o ser humano, não. A minha alma gêmea primordial é o Ruach HaKadosh, Baruch Hashem. Que felicidade maior será quando nós fizermos então essa conexão verdadeira com o Eterno. Esse beijo, né, que é dito ali no Shirach Shirim, no beijo, beija-me com os beijos da tua boca. Quem já assistiu o vídeo que eu deixei lá no grupo, assista os 2 vídeos que eu deixei para fazer as conexões com isso que eu estou falando aqui. Porque eu não vou repetir o que eu já disse lá. Vocês têm que estar com aquilo lá já dentro da consciência de vocês, né? Por exemplo, a canção do mar, que é quando o povo atravessa o mar, onde a gente canta Ashir Moshe, Uvnei Israel. Aquela canção, ela tem um grande poder de reverter decretos, né? Até hoje, se você faz essa canção pela manhã, durante a reza do Shacharit, é maravilhoso para espantar julgamentos severos, né? Mas mais poderosa que a canção do mar é a canção das canções, o Shira, que significa cântico, Hashirim, que é o dos cânticos, ou seja, o cântico dos cânticos é a última revelação de uma canção poderosa. Essa revelação foi trazida pelo profeta, Navi, Shlomo HaMelech, durante a inauguração do Beit HaMikdash. Ele foi tomado pelo Ruach e ele disse todas as palavras dos 8 capítulos do Shir HaShirim. E é dito que o Eterno, no Zohar, está escrito que o Eterno ele sentiu a maior alegria que ele poderia sentir desde o tempo que ele iniciou a criação dos mundos. Olha só. Então, que satisfação que essa canção trouxe para o Eterno. Por que o Eterno ficou tão pleno em alegria ao ouvir Shlomo cantar esta canção? Porque o Eterno, ele sabe que a proclamação desta canção vai fazer um milagre acontecer. Qual é este milagre? Vai atrair as almas gêmeas. Por isso que os sábios nos dizem, tem uma segulá muito poderosa, 40 dias de Shir HaShirim. Quem não encontrou alma gêmea, encontra. Mas tem que fazer com a kavaná correta, tem que fazer no hebraico, olhando para as letras e com meditação. No nosso canal tem, Baruch Hashem, um vídeo do Shir HaShirim que eu fiz com as letras sagradas e o canto, que a gente pode estar fazendo, utilizando desta ferramenta maravilhosa. E não apenas para encontrar alma gêmea no mundo dos humanos, mas
para atrair a alma do sagrado, do divino, bendito seja ele. Por quê? Porque a fala, que é o que é a ferramenta que a gente utiliza para manifestar o Shir Hashirim, né, no mundo físico, ela está diretamente ligada ao Ruach. O poder da alma de falar vem de Chokhmah, não vem de Binah, vem de Chokhmah, vem de um mundo acima do mundo da criação. Então a fala, as letras que saem, o som das letras que saem das nossas bocas, são utilizados 5 vestimentas. Existem 5 vestimentas, já estudamos isso nas aulas de hebraico, para que se manifeste a fala, né? O som das letras. Quais são? Então tem o palato, né? Tem a garganta, o palato, tem a língua, os dentes e os lábios. Então, através dessas 5 vestimentas, o Eterno, ele faz com que nós consigamos soltar, pronunciar os sons das letras, porque a nossa alma, ela foi composta pelas letras sagradas. E o som que as letras, que a gente consegue emitir das letras, vem da alma. A nossa fala, por isso que a nossa fala é tão poderosa. Não é algo que o corpo faz, projeta. Isso vem da nossa alma, né? A gente não nasce falando. Então, isso quer dizer que a nossa alma, ela começa a se adaptar ao corpo. Conforme a gente vai adaptando a alma no corpo, a alma consegue expressar através da fala no corpo. A fala vem da nossa alma, certo? Então, quando a gente pega esta ferramenta, que é um instrumento usado diretamente pela alma, que é a fala, e utiliza as palavras com códigos, que ali é cheio de códigos, é porque nesta aula aqui eu não vou trazer para vocês códigos do Shir Hashirim, vou colocar aqui no final apenas um. Mas é infinitos códigos que existem ali, das combinações das letras, onde nós podemos formar nomes sagrados, divinos, que vão ativar realidades espirituais e físicas para nós. Como eu disse, não há nada novo embaixo do sol, mas acima existe, ou seja, é possível, sim, mudarmos o destino através da manifestação da fala. Sim, se nós mudarmos nos mundos superiores, se nós fizermos isso acima de passarmos por Binah, lá nos achegarmos novamente na Sifrat Binah, onde é o mundo Beriá da criação, através da fala podemos fazer transformações e criar novas realidades para nós, atrairmos o bem, atrairmos a Kadosh Baruch Hu para nós, Baruch Hashem. Então a gente sabe que os falantes, eles são a categoria mais alta da criação, porque através da fala, né, a gente pode fazer coisas maravilhosas, e como proferir o Shir Hashirim, né, e nos tornarmos um imã para atrair nossa alma gêmea, tanto ela dentro do corpo de um outro falante, como a alma gêmea primordial, que é o próprio Eterno. Baruch Hashem, existem 9 cânticos que foram proferidos, né, neste mundo, que são poderosíssimos. O primeiro foi que Adam Arishon proferiu lá no Gan Eden, antes dele sair de lá, que é a canção para o Shabat, que a gente canta todo Shabat. Esta canção é poderosíssima. Não podemos deixar de cantá-la no Shabat. Esta foi a primeira canção. E teve diversas outras, né? A canção do mar, canções de David Meller, diversas canções. A canção da profetisa Gvurá, né? E o 9º cântico, que é a 9ª canção, foi exatamente o Shir Hashirim, proferido pelo profeta Shlomo HaMelech na inauguração do templo sagrado Baruch Hashem. É dito também pelos sábios que no momento da morte de Rabi Eliezer era filho de Shimon Bar Yochai, certo? E ele foi um dos rabinos de Rav Akiva. Antes dele morrer, ele começou a falar para cada verso, para cada passuco do Shir Hashirim,
216 interpretações. E ali está contido, neste cântico, toda a história da criação. Por isso que o Eterno se alegrou tanto. Por quê? Porque vai do início até o fim da correção final. O Eterno, ele é como se o Eterno tivesse sentindo a alegria do final de sua obra, né? Por quê? Porque tem todos os segredos da humanidade para terminar tudo, ficar tudo bem, tudo pleno, está ali naquela canção. Então, o que acontece? Essa canção, ela é um imã para atrair não apenas a alma gêmea do outro corpo falante, também não apenas a atração da alma superior do nosso Criador, mas também atrair o ticuna final, tanto próprio da pessoa quanto da humanidade. Olha que força que tem esta canção, esse Shir HaShirim. Por isso que neste mês de Elul, nós temos que cantar esta canção, no mínimo, antes do Kabbalat Shabbat, certo? Todo Shabbat de Elul, a gente faz a audição e a proclamação desta canção. Baruch Hashem, ela está no Sidur, antes do Kabbalat Shabbat, está ali no Sidur. E eu também fiz o vídeo, então temos como fazer esta ferramenta funcionar para nós, para positividade. Vamos utilizar, né? Vamos nos lembrar que agora em Tubiava, sendo esse dia tão feliz, tão alegre da união, do amor completo de tudo, de toda a criação, está nesta ferramenta maravilhosa, nesta canção feita pelo profeta Shlomo, Baruch Hashem. Então a gente pode atrair salvações de tudo que nos bloqueia para que nós possamos realizar o nosso destino. Nós podemos ajudar a descascar essas cascas, esses clipotos que nos prendem, né? E com isso, de quebra, a gente vai atrair a alma gêmea que temos aqui neste mundo de um falante. Vou trazer para vocês aqui um segredo que está no título, que é o Shir HaShirim. A palavra Shir significa em hebraico cântico. Em aramaico, Shit, que tem as mesmas letras iniciais, Shina e Yud, só que ao invés de Resh, vem o Tav, Shit, significa 6. O 6, né, para a espiritualidade, está ligado à fisicalidade. Então, em aramaico, quando é dito Shit, está se referindo a Malchut, está se referindo ao mundo físico, certo? Então, o Shir e o Shit são parecidos na grafia. Qual a diferença? A diferença está na última letra, onde o Resh, como eu falei, ele aparece em Tav. Se nós tirarmos esse Yud, que eu já falei para vocês que o Tav tem um Yud assim grande, né, que dá a indicação para Teshuvah, né? Só que se você olhar para a forma desse último da Tav, que tem a perna que é um Yud comprido, quando você descolar, isso vai parecer também com a Nuna. O que é a Nuna? A Nuna, ela escreve Nefilá, que significa queda. E com Nuna, nós podemos também escrever a palavra Nahash, que é serpente, que foi aquilo que causou a queda, certo? Então, quando eu afasto essa parte da Tav que parece com a letra Nuna, eu fico com um Shira, eu fico com a palavra Shira. Ou seja, então o Shir HaShirim, ele tem esse poder de afastar a Nahash, tem esse poder de evitar a queda, ou seja, tem o poder de fazer a gente se erguer, né? Se conectar com o divino, se conectar com a nossa alma primordial, Baruch Hashem. Então pegue estes segredos maravilhosos e utilize essa ferramenta a partir de agora, né? Não espere. Mas é dito que é bom fazer em Elul. É bom fazer qualquer hora. É claro que em Elul ainda tem um efeito maior, mas quando você quiser, pode fazer. Né? Vocês assistiram o vídeo lá de Tu B'Av, então a partir de Tu B'Av, né? Acho que a noite de Tu B'Av é essencial, maravilhosa você ouvir o Shir HaShirim, cantar o Shir HaShirim.
né? Uma conexão especial e maravilhosa. Então, desejo a todos vocês Chag Sameach B'Av, né? Que é a última festa do ano, porque a partir daí nós entramos no pensamento de Selichot para Rosh Hashanah 5.786, né? Então, nós já vamos estar com os pensamentos voltados para o ano que vem, voltados para implorar as misericórdias do Eterno e alivie de cima de nós os decretos, que eles sejam doces no julgamento de Rosh Hashanah. Então, aproveite, né, essa noite de sábado para domingo, que é de alvo. Se conecte com tua alma gêmea primordial, com o Eterno. Conecte-se com tua alma gêmea no corpo físico também, se você tem esse mérito de estar convivendo com ela. E se você ainda não encontrou, faça o Shir Hashirim 40 dias seguidos e experimente essa grandeza de estar seguindo, né, esta vida com o seu ou com a sua parte, aquilo que está faltando, né, a metade da laranja. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.